Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, àqueles que aqui estão presentes hoje e àqueles que nos acompanham online através das redes sociais. Por isso, sejam bem-vindos a esta tarde de sábado aqui na Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. Hoje vamos continuar o nosso estudo da Revista Espírita com o nosso amigo João Gonçalves, que já aqui vai aparecer. E hoje vamos abordar o ano de 1860 com a segunda edição do Livro dos Espíritos, certo? Então estamos só à espera que aqui um dos nossos frequentadores se possa sentar para darmos início então à nossa prece de abertura, para podermos nos desligar um pouquinho daquilo que são os nossos afazeres, aquilo que tantas vezes nos ocupa a mente e o coração, para nos dedicarmos aqui, neste espaço e neste tempo, à nossa essência, não é? Àquilo que cada um de nós é, para nos podermos ligar aos nossos guias, à equipa espiritual aqui da associação. E nesta ligação, neste contacto que sentimos que estabelecemos com a espiritualidade maior, que possamos encontrar serenidade em nós e nessa serenidade consigamos agradecer por tudo, mesmo aquilo que aparentemente é negativo, aquilo que dói, aquilo que é difícil de ultrapassar, porque são as grandes oportunidades para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa aprendizagem. E sabemos que nunca estamos sós. E quando tivermos dúvidas, lembramos-nos do exemplo que Jesus nos deixou. E se nos ligarmos a esse exemplo, vamos aprender, vamos perceber, na realidade, o que é que nós devemos fazer na prática. Então, na dúvida, lembremos-nos do nosso Mestre e Guia Jesus e do exemplo que nos deixou quando passou aqui na Terra. E é assim, com esta gratidão, com esta certeza de que nunca estamos sós, deste amparo, deste acompanhamento, destas boas intuições com que somos constantemente envolvidos, que damos graças e que pedimos o acompanhamento, a orientação e a proteção a todos nós e principalmente ao nosso querido João Gonçalves, que ele também possa percepcionar as melhores intuições para nos trazer o trabalho que preparou para todos nós. Por isso, um grande bem-aja a ambos os lados da vida e boa continuação. João, é contigo agora. Ora então, boa tarde a todos. Este pessoal está todo esperto, que maravilha. Boa tarde também aos nossos amigos que nos dão o privilégio de nos seguir pela internet e de estarem aqui uma e outra vez, ao sábado, a esta hora, seja fisicamente ou seja fisicamente e digitalmente, sempre vamos, a casa sempre vai fazendo este trabalho semanal de palestra, que é uma caridade que o Espiritismo recomenda, a divulgação da doutrina espírita, no sentido de todos podermos ser melhores, evoluirmos com mais rapidez no nosso trajeto moral, do bem proceder para a perfeição, que não tem fim, que é inatingível, há sempre um bocadinho mais para nos aproximarmos de Deus. Esse sim, esse seria a perfeição absoluta. Bom, meus amigos, como vos disse a Leonor logo de início, nós vamos tratar deste tema na sequência daquelas palestras que temos vindo a tratar. A ACEA decidiu fazer um ciclo de palestras estudando esta obra maravilhosa, que é uma das 11 obras da codificação fundamental. Muitas vezes é ignorada, é certo, é mais conhecida 5 delas, mas realmente Kardec, nesta obra, o Catálogo Racional, para se fundar uma biblioteca espírita, ele fala-nos de 11, e já vamos recuperar isso.
Mas dentro desta obra fundamental da Revista Espírita, nós estamos a seguir, neste nosso projeto da ACEIA, estamos a seguir de ano a ano. Começamos a fazer uma palestra geral, depois já fizemos uma palestra do ano 58, em que fomos escolher a escala espírita. A última que fizemos foi do ano 59 e falamos da intervenção da ciência no espiritismo e fomos ver como é que as definições de espiritismo dadas por Kardec refletem as questões filosóficas e científicas e porque é que o espiritismo é simultaneamente filosofia e ciência. E para este ano, de 1860, decidimos escolher esta efeméride. É muito importante, a segunda edição do Livro dos Espíritos é a edição dentro das 16, portanto vocês saberão que Kardec reviu todas as suas obras, todas, exceto uma das fundamentais, exceto a Viagem Espírita de 1862, por razões óbvias, é a descrição de uma viagem. São factos, passou-se assim, não há discussões. Todas as outras obras, ou porque têm caráter filosófico, ou porque têm caráter filosófico e científico, pois Kardec foi sempre, à medida que ia pesquisando e alterando e colhendo melhor verdade. Então, a campeã das alterações é exatamente esta, é o Livro dos Espíritos. Portanto, e nesta altura, em 1860, havia apenas a primeira edição, que não é nada igual à que temos hoje. É uma edição apenas com 3 partes, 501 pergunta, e em 1860, neste ano, dá-se a grande alteração nesta obra, a alteração mais profunda, passa de 501 perguntas para 1018, mas com a numeração chega a 1019, e, portanto, aquilo dobra quase também. E há alterações tão significativas que iremos ver com detalhe, algumas contraditórias. Portanto, não se surpreendam, não chegastes aqui a nenhuma religião dogmática que é a verdade absoluta. Não é. Não é. É uma filosofia e é uma ciência. E, como tal, vai-se melhorando. E é por isso que Kardec teve que rever todas as suas obras. Esta 16, o Livro dos Médiuns 11, a Gênese 5, o que é o Espiritismo 8, enfim, por aí adiante. Bom, mas dizia-vos eu que Kardec define-nos o que é a codificação fundamental, portanto, e que obras nós devemos procurar para estudar o Espiritismo, aqui neste catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. É uma brochura que ele deixou preparado em março de 1869. Como sabeis, ele morre em 31 de março de 1869. E, nesse mês, ele prepara esta brochura, que foi distribuída com o exemplar de abril desta revista espírita, portanto, contendo exatamente quais eram, na opinião de Kardec, as obras fundamentais para se fundar uma biblioteca espírita, o mesmo é dizer, para estudar o espiritismo, para se ensinar espiritismo. E nesta obra, vocês podem descarregar na internet, está disponível. Se vocês forem abri-la, vão verificar que ela tem 3 partes. Logo na primeira parte diz assim, codificação fundamental. E encontrais listada todas estas obras, das quais destas 11, em termos de título, há 3 que têm uma natureza de iniciação. São aquelas 3 que ali estão em cima, na primeira fila, portanto, é o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Depois cá temos estas 5, que muita gente inadvertidamente confunde com a codificação. Não, a codificação são 11. Este Pentateuco é aquelas que têm uma natureza básica. Se estas têm uma natureza de iniciação, e é por onde se deve começar a estudar o Espiritismo, estas têm uma natureza básica. A gente já vai ver até com uma metáfora do edifício. E depois ainda mais 3, que já são de natureza especializada, porque dissecam assuntos, digamos, com grande pormenor, como é esta, a Revista Espírita, que esta Revista Espírita, inclusivamente, é a maior delas todas. E porquê? Porque a Revista Espírita é um periódico mensal. Kardec preparava todos os meses um jornalito, era a Revista Espírita. E, para a conveniência dos estudantes de Espiritismo, ao final de cada ano juntava 12 e fazia um volume. De tal maneira que, durante a encarnação dele, nós podemos encontrar aí 12 volumes. O que, se quisermos contar em termos de volumes, a obra fundamental passam a ser 22. Porquê? Esta, se tem
12 mais 10, 22. Mas em termos de título, são efetivamente 11. Portanto, é naquela obra que nós nos estamos a centrar, que é uma das 11 fundamentais. Esta obra, bom, já é... Well, happy birthday to you. Happy birthday, there you go, to you. É uma aniversariante com idades que nós não las chegaremos, né? Mas pronto, já com 163 aninhos, feitas em janeiro de 2021. Portanto, e nós vamos brevemente revisitar porque é que Kardec sente necessidade de construir esta obra, que é, na cronologia, é a segunda das fundamentais das 11, é a cronologia, é que vem logo a seguir ao Livro dos Espíritos. Ok? Porquê? E para quê? E depois, então, vamos olhar para a estrutura, e na estrutura vamos localizar o ano de 1860 e a questão da edição, da segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, comecemos ali, porquê? Porquê é que Kardec decide começar a construir esta obra fundamental? Bom, esta é uma obra, como vos digo, especializada. É da mesma natureza como a Viagem Espírita, 1862, ou como os Caracteres da Relação Espírita. Isto é, dedicam-se a assuntos. Esta é, cada assunto que trata é muito específico, mas trata muitos assuntos, foi ao longo de muitos anos. E de tal maneira que é um repositório, esta revista espírita é um repositório de temas e assuntos que depois nós vamos encontrar nas obras seguintes. Podereis sempre encontrar na revista espírita, avançadamente, temas que vão integrar o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, e temas de discussão e relatos da experimentação de Kardec, das reuniões que ele fazia na Sociedade de Presentes dos Espíritas, da correspondência que ele tinha com outras pessoas, quer em França, quer fora de França. Portanto, e ele utiliza isto como, digamos, é uma espécie de um diário de bordo, que, como vos disse, ela cronologicamente é exatamente a segunda das 11. Recapitulemos um pouco. Em 57, 18 de abril de 57, aparece o Livro dos Espíritos. É a primeira obra das 11. Okay? E Kardec, nessa altura, nesse ano, vivia aqui. Isto é Paris de agora, a Rua dos Mártires, número 8, é esta porta que aqui está. Kardec vivia aqui dentro, e tem um corredor, dá lá num pátio interior, e é uma casa que dava para esse pátio interior. É aí que ele vivia quando publica o Livro dos Espíritos, que no mapa de Paris é aqui, também este ponto 6, estão a ver, aqui está o Rio Sena, aqui está a ilha de Notre-Dame, a tal catedral que ardeu há pouco tempo, portanto, estava numa zona muito central de Paris, portanto, ele vivia ali, e para corrigir o Livro dos Espíritos, ele visita médiuns nestas localizações todas, porque ele, pelo controle universal do ensino dos espíritos, ele tinha que consultar vários médiuns e vários espíritos para confirmar as mensagens que recebia de uns e dois. Ele andava a pé ou a cavalo, não havia metro, nem havia autocarro, portanto, coitado, o homem tinha que ainda palmilhar, mesmo sendo na zona central de Paris. Portanto, e vem lançar o Livro dos Espíritos aqui, já ao pé do Rio, no Palácio Royal, o Palais Royal, na Galeria de Orleans. É um complexo monumental que, à data de hoje, tem este aspecto. Portanto, tem assim umas colunas, está aberto. No tempo dele não era aberto, tinha aqui um telhado de vidro aqui por cima. Estas colunas não estavam vazias, estavam ocupadas por casas comerciais, entre as quais, uma delas, mais ou menos aqui assim, onde estão estes senhores, era a livraria Dantu. Livraria essa que patrocinou a primeira edição do Livro dos Espíritos, tinha esta capa. Mas, como já há bocado vos falei, muito diferente daquelas que vocês podem agora consultar ou podem adquirir aqui na livraria. Ela só sai com 3 partes e hoje tem 4, só sai com 501 perguntas e hoje tem 1019 em termos de numeração. Portanto, e ele, Kardec, vai revendo esta obra por 16 vezes. Uma capa possível nós encontramos aqui em Portugal e
uma edição da Federação Espírita Portuguesa é esta, que aqui está baseada na 16ª. Naturalmente, nós devemos sempre procurar as edições mais recentes, né? Refletem o pensamento mais amadurecido de qualquer autor. É por isso que ele faz edições. Qualquer autor vai fazer edições, vai revendo. Aprendeu mais qualquer coisa, melhorou a sua ideia, vai revendo. Portanto, e logo no início do ano seguinte, em 1 de janeiro de 58, ele sente a necessidade de começar exatamente a lançar esta obra. A Revista Espírita, ou também chamada o Jornal de Estudos Psicológicos. Há uma relação muito íntima, e ela mais íntima ainda há 160 anos atrás, entre o Espiritismo e a Psicologia. Portanto, e como Kardec olhava para o Espiritismo de uma forma racional e científica, era a ciência que lhe parecia mais próxima dos estudos que ele fazia, daí ele ter dado este nome de Jornal de Estudos Espíritas. Até uma edição mensal, e Kardec publicou, foi responsável pela publicação de 136 números. Foi o tempo que mediou entre 1 de janeiro de 58 e abril de 1869. Ele responsabilizou-se por estes 136 números. E depois, a partir daí, foram os sucessores dele que foram garantindo isso, de tal maneira que no último volume que podemos consultar, o 12º, tal 12º do ano de 69, só os 4 primeiros meses são da autoria de Kardec. Os seguintes já não são da autoria dele, são dos seguidores dele, mas depois ficaram aglomerados todos num volume. Portanto, Kardec continuava a viver aqui e ia lançando aqui neste jornal tudo aquilo que lhe parecia de interesse, ia mostrando as investigações que ia fazendo, as conclusões a que ia chegando, e quando assumia já um avultado conjunto de conhecimento sobre uma determinada área qualquer, ele normalmente preparava-se e lançava uma obra seguinte, assim que vão nascendo a terceira e seguinte, já que esta é a segunda da codificação fundamental. Uma capa possível é esta, por anos cá está, que nós podemos encontrar, mas há outras capas. Portanto, em termos cronológicos, o que é que tínhamos, o que é que Kardec tinha na altura da codificação fundamental? Só tinha uma obra, era esta. Quando começa a lançar a Revista Espírita, ele só tinha o Livro dos Espíritos, porque esta é a segunda em termos cronológicos, não é? Pela cronologia, ele lança uma básica, uma especializada, uma de iniciação, uma básica, outra de iniciação, outra especializada, tal, sempre e adiante, ok? Até terminar aqui. Esta é a última a ser lançada na vida dele, das 11. Portanto, se nós agruparmos aquilo agora por temas, por naturezas, e dentro da natureza, cronologicamente, temos isto que há bocado como começamos a nossa palestra. Portanto, temos 3 de iniciação, que é por onde se deve começar a estudar o Espiritismo, 5 básicas e 3 especializadas, entre as quais a Revista Espírita. Porquê é que nós dizemos isso? Portanto, na altura disto, só existia uma de natureza básica, que era o Livro dos Espíritos. Porquê é que nós dizemos que como é que se deve estudar, por onde começar? Ora bem, nós estamos perante uma doutrina, Kardec deixou-nos uma doutrina bem documentada, que até tem obras de iniciação, não é? Então, se tem obras de iniciação, e não é só uma, são 3, então para que é que ele deixou obras de iniciação? É para nos iniciarmos, certo? Eu sei que quase ninguém começou por aí. Começasse diretamente pelo Livro dos Espíritos ou outra coisa, já sei disso. Mas estamos só a meditar, a ver os factos e a meditar, a tirar conclusões. Portanto, uma doutrina que tem obras de iniciação, e ainda por cima tem várias, então nós agora, assim, se só tivesse uma, era por ali, é por essa única que começamos. Como tem várias, agora temos que ver como é que começamos. Bom, na realidade, como é que nós fazemos quando nós queremos? Pegamos numa obra que até tem várias edições, não vamos, queremos ver o pensamento mais amadurecido, vamos à última, né? À mais recente. Né? Pronto. Então, vamos à mais recente. E vamos da mais recente para a mais antiga. Ok? Depois, também, se eu tiver... Imaginem que eu digo assim, queres saber de espiritismo? Olha, levas esta revista para casa, tens aqui um bom resumo, lês isto e ficas a saber. Ou, olha, tens aqui 11 obras. Uma delas, olha, são 136 fascículos mensais. Qual é que vocês escolhiam?
Eu escolhi esta. Ok, para começar. Pronto, então também vamos da mais simples à mais completa. Muito bem. Segundo estes dois critérios, vamos lá ordenar as obras de iniciação. Tem que ser assim. Vamos começar no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que nasce com 23 capítulos e como um artigo da Revista Espírita de abril de 64. E Kardec sente necessidade pedem, de ampliar e transformá-la numa brochura, de tal maneira que, das várias edições desta obra, do resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, a última já sai em 1869, passa a ter 42 capítulos. Mas é a mais pequena destas três. É a mais pequena. Garanto-vos vocês, em 10 minutos esta noite, se a descarregarem na internet, vocês leem, enfim, com uma ideia muito interessante e bem amadurecida. Portanto, começar por esta, que é a mais recente e é, simultaneamente, a mais simples. Depois, passar para esta, 1862, em que já é uma obra, escrita na sua expressão mais simples, já é uma obra que é maiorzinha, são 60 parágrafos, em vez de 42, são 60, e é mais antiga do que esta, mas nós, tendo estas ideias bem solidificadas, podemos entrar tranquilamente nesta, que até já começamos a perceber a evolução do pensamento de Kardec. E, por fim, então, chegar à primeira obra de iniciação que foi lançada, que é o Espiritismo, também qualquer uma delas é fundamental. Portanto, só que esta obra, se vocês forem a ver, são 180 ou 190 páginas, baseada na 8ª edição, mas é uma coisa volumosa. Também porque é que Kardec faz 3, tem necessidade de fazer 3, e reparem, ele vai diminuindo o tamanho, 180 páginas, 60 parágrafos, 42 parágrafos. Porquê? Porque as pessoas também, logo em 59, ele lança esta obra. O que é que havia em 59? Havia o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, eram 170 páginas para aí. Depois havia a Revista Espírita, que já tinha 12 exemplares, de 58, e mais 5 ou 6 de 59, porque esta obra só vem lançada a ser em agosto. E as pessoas começam-lhe a pedir, não arranjas aí uma coisa mais pequena para a gente se iniciar nisto, do que estar a ler tanta página, e eu lanço isto. Mas o tempo vai andando, e reparai, ele em 62 sente necessidade ainda de, tem que arranjar uma coisa mais pequena do que 180 páginas, são as pessoas estão sempre a pedir para arranjar lá uma coisa mais resumida e tal, e ele publica este. E ainda assim, vem reduzir mais para 64. E se ele continuasse vivo, se calhar ainda fazia outra obra de iniciação. Muito bem, é por aqui que nós devemos começar a estudar. Isto é o ABC deste idioma, o Espiritismo. Depois, como é que abordamos as outras 8? Bom, Kardec diz-nos isto claramente numa das obras, que é o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns está constituído por uma introdução e 2 partes. E na primeira parte chama-se Noções Preliminares. Tem vários capítulos. Um dos capítulos tem o título de Método. E é exatamente o método como estudar Espiritismo. Se vocês forem ler esse capítulo. Kardec em 61. Portanto, o que é que havia para trás de 61? Bom, existia esta obra. Existia esta obra, o que é o Espiritismo. Existia o Livro dos Espíritos. E existia a Revista Espírita, era o que havia. E eu, nesta altura, diz lá no método, então, como estudar o Espiritismo, perguntais-me e tal. E ele diz assim, comecei por aqui. O que é que ele está a dizer? Comecei por uma obra de iniciação. Não comecei pelo Livro dos Espíritos, não. Aqui. Comecei por aqui. Depois, então, Livro dos Espíritos. Ok? Não havia estas, porque senão ele mandava estudar as outras também. Ok? Não havia estas, Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, então, pegais na Revista Espírita e tematicamente ides seguindo aqui para o Livro dos Médiuns. Só havia o Livro dos Médiuns, não havia depois estas todas ainda. Portanto, ele deu a tónica. Pegar na Revista Espírita, porque era exatamente a reprodução, digamos que era o diário de bordo dele, da codificação. Portanto, posto isto, queridos amigos, a nossa proposta de estudo, mesmo aqueles que já são batidos no Espiritismo, não vos faz nada mal, voltar às origens e andar por aí, que é muito interessante. Vão sempre descobrindo umas coisas
Isto é um pouco como se nós comparássemos a obra da codificação fundamental a uma casa. Nós começamos a construir uma casa por onde? Pelos alicerces, não é? Alicerces. Alicerces são as 3 obras de iniciação deste edifício. Cá está o resumo da lei dos fenómenos espíritas, o espiritismo na sua expressão mais simples e o que é o espiritismo. Depois de termos alicerces, o que é que a gente faz? Olha, o chão por cima dos alicerces. Qual é que é o chão? É o livro dos espíritos. É onde vai assentar depois todas as colunas e o telhado e tal, não sei o que mais. É a primeira obra de natureza básica. Depois, o que é que Kardec nos tinha dito no livro dos métodos sobre o método? Pegai na revista espírita. O que é a revista espírita numa casa, nesta casa? Olha, é a coluna mais grossa. É aquela para onde vai assentar o peso maior da casa. Ok? E então, depois, orientado tematicamente pela revista espírita e das outras. Quais? As de natureza básica. Até porque guardam uma relação muito íntima com o livro dos Espíritos. Se repararem das 4 partes do livro dos Espíritos, baseada na 16ª edição, a primeira dá origem à Gênese, a segunda dá origem ao livro dos Médiuns, a terceira dá origem aos Reis Morais e a quarta dá origem ao céu e ao inferno. São desenvolvimentos. Claro que agora só falta o telhado. E no telhado, as outras 2 obras de natureza especializada junto com a revista espírita, que é a Viagem Espírita de 1862, a única que não é revista, porque é relatos de fenómeno da sua viagem. É um relato de viagem, um diário, viagem. E os caracteres da Revelação Espírita, que é uma brochura que integra aqui a Gênese, é primeiro capítulo da primeira parte da Gênese. Ok? Portanto, e é a última obra cronologicamente a ser lançada. Portanto, é esta a relação entre as várias obras da codificação fundamental. Bom, está localizada a nossa querida revista espírita, então vamos agora avançar aqui para o nosso ano de 1860. Ok. Portanto, e o que a gente escolheu neste ano de 1860 foi exatamente olharmos para esta questão da segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição a alteração mais volumosa. Depois, até a 16ª, às vezes são pequenos artigos, umas vírgulas, rearranjo de coisas, mas esta é mais volumosa. E cá está uma das utilizações que Kardec dava também à revista espírita, como um jornal, era ele anunciar as obras que ia lançar, as edições que ia lançar, etc. Portanto, e cá está, se nós formos a março, mês de março, ele diz que vai lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos. E realmente, ela é lançada, uma característica muito interessante, é lançada logo nos primeiros dias de março, a 3 de março, e no dia 10 de março é lançada uma reimpressão da segunda edição, uma característica interessante, é que vem a resolver o problema de 2018 e 2019. Mas pergunta, já vamos ver isso com cuidado. Daí eu pôr-vos aqui que esta nova estrutura tem 4 partes, mas ainda oscilou. Logo na segunda edição, a segunda edição, a 3 de março, só tem 1018. E a 7 dias depois, já tem 1019, mas desaparece a 1011. E nós, quando vamos aí à procura dela, não existe a 1011. Mas está lá uma linha A, ok? Está lá uma linha A. Tal salta de 1010 A para 1012. Mas na primeira versão da segunda edição, está lá, chega só até 1018 e está lá 1012. Bom, mas isso pouco interessa, isso é uma curiosidade gráfica apenas. Vamos olhar então para isto, para ver a natureza das alterações. Vamos olhar para que contribuição, nesta perspectiva desta obra da Revista Espírita, esta obra especializada, que contribui para as outras, as contribuições que encontramos na Revista Espírita até 1860, que foram incluir a segunda edição do Livro dos Espíritos. Não vamos ver exaustivamente, mas vamos ver significativamente. E depois uma característica muito interessante, que para nós parece normal, mas não foi sempre assim, é que só a partir da segunda edição é que Kardec começa a, por hábito, fazer os seus ensaios. Os ensaios são quando a gente apanha aí o Livro dos Espíritos. De vez em quando apanha-se um texto grande, não é? Kardec a dar a sua opinião e a juntar opiniões de outros espíritos. Ok? São isto os ensaios. Que ele sente necessidade de, na segunda edição, começar
começar a colocar. Bom, vamos olhar para a natureza, vamos olhar para a cronologia e depois para a natureza das observações. Cá está, como eu vos disse, a segunda edição, a primeira vez que ele lança a segunda edição, ele lança no dia 3 de março. E ela sai assim, tem lá um aviso, introdução, programa, 4 partes em vez de 3, 1018 perguntas, 504 páginas. É lançada aqui, isto era um restaurante, mas também era simultaneamente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, à noite. Kardec foi mudando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esta é a segunda mudança, não é a final, mas é a segunda mudança, e é no Palais Royal também, é numa lateral do Palais Royal, e isto era um restaurante do nome Blix, e Kardec faz um arranjo do nome do restaurante para economizar na renda, e então, à noite, quando ele fechava o restaurante, funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Portanto, era aqui, quando está aqui em março de 60, está aqui, muda este ano, depois em julho vai mudar para a passagem de Santana 59. Mas é aqui que ele está. Muito bem. Lança o livro dos Espíritos e logo 10 dias depois faz uma reimpressão. Faz uma reimpressão do livro dos Espíritos. E a reimpressão é essa que sai com essa tal, não sei se é gralha, bom, não interessa o conteúdo, mas sim, a reimpressão, e que se mantém depois até aos nossos dias, é que passa de 1018, vai terminar em 1019, em termos de numeração, desaparece a 1011, é substituída pela 1010A, mas está lá tudo. O assunto de uma para a outra é a mesma coisa. Portanto, tem um aviso, um pouco bônus e tal. Como é que isto evolui desde a primeira edição para esta? Portanto, a segunda tem esta constituição. A primeira, estas duas partes iniciais, a que só tinha 3 partes, estavam condensadas na primeira parte, que era chamada doutrina espírita, ok? Depois tinha a segunda parte, que eram as leis morais, e a terceira parte, que eram as esperanças e consolações. Com esta nova edição, ele faz um rearranjo e esta doutrina espírita parte em 2 assuntos distintos, 2 partes, que é a primeira, que é as causas primárias, e a segunda, que é o mundo espírita. Portanto, olhando assim mais ou menos, aqui estão a ver as cores, aqui estão a ver 3 cores, né? 3 cores. Primeira parte, segunda, terceira. Estão a ver? A grande alteração estrutural é aqui. Isto que era verde, se ele sumou-lhe mais ali uns amarelitos, que é as tais causas primárias, ou causas primárias de Deus, se existe o nada, se não existe nada, como é que é constituído o universo, etc. E depois estas, ele vai acrescentando depois, portanto, claro, para crescer até às 1019, a coisa engrossou, Portanto, é esta, comparando assim, para se perceber mais ou menos, é uma expansão e uma melhor organização de assuntos que fundamentalmente aqui se tem. Mas não se esgota por aí. Quando nós agora olhamos para a natureza das alterações, não quero surpreender ninguém, menos alguém que seja muito dogmático, mas posso-vos dizer que há 3 alterações que são contraditórias entre a primeira e a segunda edição. A maioria são coincidentes. E depois vai andando praticamente idêntico, um pouco diferente, muito diferente e tal. Ok? Portanto, isto, só para quem ainda não se tinha dado conta, o Espiritismo é isto. O Espiritismo é uma filosofia e uma ciência. Não é uma obra direta de Deus. Não é. É de inteligências humanas, encarnadas e desencarnadas, em vários graus de adiantamento, mas que são imperfeitas comparadas com Deus. E Deus não escolheu ninguém, nem Cristo, nem nenhum profeta, para ser o beneficiado de saber tudo da sua lei. Não. Obriga a todos a evoluir. Portanto, e nós vamos estudando, não é? Vamos estudando os fenómenos, vamos vendo. E por isso mesmo Kardec, porque é que não é perfeita? Porque, olha, 16 edições, porquê? Então, se era uma obra de Deus, porquê que não ficava logo com a primeira? Olha, que esta, não é? Portanto, e claro, a natureza das alterações chega a este ponto. E vamos olhar para essa questão. Vamos olhar aqui para 2. Uma que é muito diferente. Reparem, na primeira edição, falava-se aqui, os espíritos podem encarnar no mundo menos perfeito que aquele. Sim. É dito na primeira edição. Na segunda edição,
Isso não pode ocorrer, a expiação, e Deus pode enviar os espíritos rebeldes para o mundo inferior. A sua punição, pois, é de não avançar e recomeçar existências no meio comunente à sua natureza. Isto é, não vai para um mundo anterior. Fica, estaciona naquele mundo. O resto das pessoas que estavam naquele mundo, o mundo vai evoluindo, né? A gente também tem as classificações dos mundos, né? Mundo de expiações e prova, mundo de regeneração e tal. Aqueles de nós que forem reticentes em não evoluir, pois muito provavelmente vão continuar com os espíritozinhos que andam aqui à volta, que também como ele não evoluem, mas não vão voltar atrás ao mundo primitivo, já fizeram esta evolução. Portanto, eles vão é situar-se com pessoas do mesmo género. Estão a ver? Muito diferente. Não é assim, vais para o mundo, andas lá para trás, sais da regeneração e vais para o primitivo, tanto, e quando na segunda edição já é diferente. Mas agora querem ver um contraditório? Aqui está, vocês têm aqui um contraditório. Na primeira edição, na pergunta 106, diz assim: a separação do espírito e do corpo se opera instantaneamente? Sim. A alma escapa como frágil pomba descarregada do abutre. Muito bem. Na atual 155A, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada da vida à morte? Não! Em que ficamos? Eu fico com esta, naturalmente. Fico com esta. Mas é só para vos dizer, meus amigos, a natureza do espiritismo é esta. Por isso, há que estudar, há que entender, há que filosofar, ok? Então, esta é a mais clara. Mas, claro, lá está. Kardec, quando começa a estudar, qualquer um de nós começamos a estudar uma área de conhecimento qualquer. No princípio, somos capazes de mais tarde rirmos daquilo que dizíamos no início. Qual é o problema? O progresso é assim, ok? E o espiritismo também é assim. É uma doutrina muito lógica, mas ela não é uma doutrina desencarnada, não é nem uma filosofia que morreu, nem uma ciência que morreu, continua a evoluir. E temos que estar atentos a isso. E Kardec dá logo o mote, até nesta obra, que é considerada das fundamentais. Quer que eu te leia, João? Portanto, diz assim, não, a alma se desprende gradualmente, aqui era de imediato, tipo uma pomba que sai fora, e não escapa como um pássaro. Para que ali dizia que era como uma pomba, sai logo. Ok? Como uma pomba desgarrada. E não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem. De modo a que o espírito se desprende pouco a pouco, dos laços prendiam, eles se desatam, não se quebram. Estão a ver? O tom contraditório. Mas ótimo, o progresso é isto. Ok? Progresso é isto. Bom, vistas mais ou menos algumas das naturezas destas alterações, nós podemos ir à procura da fonte dessas alterações. A fonte principal é mesmo a Revista Espírita. A Revista Espírita é, quando a gente tem dúvidas, por isso é que ele dizia no livro dos médiuns, pegai lá na Revista Espírita e tematicamente ide seguindo, que é para perceberdes o que é que vai alterando. E, olha, estão a ver aqui o volume, eu não fui buscar todas, mas está aqui um volume significativo de artigos da Revista Espírita que deram dar origem, aqui estão os números da anterior edição, da primeira, e aqui estão as perguntas para que contribuíram. Há aqui uma série delas novas, não eram faladas na primeira edição. Portanto, estão a ver, olha aqui os meses todos que contribuíram para a segunda edição, a alteração da segunda edição do Livro dos Espíritos. Estão a ver a importância do estudo da Revista Espírita. É muito importante, quem quer conhecer o Espiritismo com alguma profundidade e quer ter certezas do que afirma ou quando sente que está em dúvida, é aqui que devem vir. Devem vir aqui à procura. O que é que aconteceu? Portanto, vejam aqui, ó. E não é exaustivo isto. Não é exaustivo. Bom, e uma coisa muito interessante que só começa, ou melhor, é ampliada, não é bem só começa, mas faz-se um hábito, porque Kardec era um excelente pedagogo. Na vida profissional dele, ele era professor, não é? Antes de ser codificador. Ele gostava de ensinar, e por isso que tem uma obra que realmente nós vemos hoje, como ela toda se integra, tem umas obras de iniciação, umas básicas, umas especializadas, tudo integrando-se umas com as outras, a relação entre o livro dos espíritos com as outras das obras básicas, enfim. Portanto, e ele dá-se conta
que as pessoas gostariam mais não só de ficar com a resposta, a pergunta e a resposta, mas também com uma explicação. O que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a explicar uma coisa que, em vez de vocês lerem em casa. Pronto? Ok? Portanto, e eu perceber que as pessoas gostam disso, também gostamos. Por isso é que a gente vai ouvir uma palestra, vai ouvir alguém falar disto e daquilo. Portanto, e ele amplia, é mais amplo. Aparecem uma série de ensaios. Estão a ver, por exemplo, aqui toda uma série de ensaios que aparecem exclusivamente na segunda edição. São uma série deles. Se forem reparar, e ele vai falando de assuntos onde tem a opinião dele e tem também a opinião dos espíritos que contribuíram. Todos estes assuntos eu fui basear-me numa fonte muito interessante, é um artigo que vos aconselho ler, encontram na internet, de Daré e Gustavo, são duas pessoas, Gustavo Daré, perdão, e Vital Ferreira, são duas pessoas, que escreveram, vem na internet, um artigo muito giro, decodificando o livro dos espíritos, em que podem ver ainda mais detalhes. Eu só fui basear-me e ratificar aqueles que eu já tinha identificado também sobre isto. E há agora saiu recentemente, semana passada, julgo eu também, uma comparação em PDF, é gratuita, é uma obra gratuita em PDF, comparando as duas edições, põem as perguntas lado a lado, podem encontrá-la na internet também, e quem está a construir isso vai agora construir por cada uma das 11 obras fundamentais. Até me surpreenderam gentilmente no outro dia pedindo para eu prefaciar uma delas, que vai sair proximamente. Bom, mas e para dizer que há pessoas interessadas em de facto, esclarecermos, ajudar-nos a esclarecer também e vermos o que é isto. Bom, queridos amigos, era isto que eu tinha para vocês. Nós agora íamos passar a uma fase em que estaria à vossa disposição para fazermos ver qualquer pergunta, ver também aqui os comentários e perguntas que existem aqui na internet, mas para já disponibilizava-me para que o pessoal aqui, que está aqui fisicamente, fizesse as suas perguntas, os seus comentários, e aquilo que eu souber eu esclareço, aquilo que eu não souber chuto para o João, ou para o Leonor, ou faço assim, tiro uma pedra, ver se alguém responde. Amigos, estou à vossa vontade. Força, Maria João. Não sei se o problema nessa edição que saiu agora está em PDF na internet, para saber como é que se encontra. Ok. Julgo que encontras no Allan Kardec Online, Allan Kardec Online, Museu Allan Kardec Online, está lá um post de Facebook. Ok, vais lá e foi lançado há dias. E clicas e és levado a uma plataforma digital que tem o apoio de uma universidade brasileira e está lá já essa edição. Aquilo são 2 capítulos, eles fizeram agora um capítulo que é comparando as francesas e depois vão comparar as traduções em português. Mas o Allan Kardec Online está-me a recordar que é essa. Vai por isso, conhece o Allan Kardec Online, vai lá, está logo lá. Saiu a semana passada. Não. Não, é gente do Brasil. Olha, é este companheiro. Olha, estás a ver aí o Adair Ribeiro, deixou aí um comentário. Este comentário que aqui está, ele também é do grupo, daqui do nosso querido amigo Adair Ribeiro. Olha, ele até fez o favor. Olha, fez o favor de responder, diz obrasdekardec.com.br. Depois, quando revires o vídeo, está aqui o comentário, ele fez o favor de colocar aqui. Ele é o curador do Museu Allan Kardec Online, desta página que tem de Facebook. E também lá tem. Mas, de facto, esse link liga a esta página onde se encontram estas obras. Portanto, está lá o Livro dos Espíritos. Vai sair agora proximamente o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos, mas estão a trabalhar noutras, e é toda uma equipa que também trabalha com o Adair. O Adair é um dedicado à historiografia, fez investigações muito interessantes, junto também com outro moço, Carlos Sete Baixos,
e outros investigadores, por exemplo, para desmistificar a história da adulteração, da gênese e também da suposta adulteração, do céu e inferno, que, enfim, agora começam a ter evidências. Há muitas cartas, o espólio de Kardec está agora a começar de aparecer, está a ser feita traduções, eles têm um projeto que inclusivamente publicam as traduções dessas cartas, dessas correspondências, num site que é uma plataforma da Universidade de Juiz de Fora, no Brasil. É um portal onde nós podemos aceder a todas as cartas, até cartas entre Amélie Boudet e Kardec, uma série de coisas. E com todo esse acervo, por exemplo, chegou-se claramente à conclusão que a quinta edição da Gênesis tinha sido publicada em fevereiro de 69, estava Kardec vivo, quando se pensava que só tinha aparecido em 72 e era uma adulteração e punha um Lemarin no meio daquilo tudo e tal. Pronto, enfim, mas é o que é, e sim, a gente deve fazer. Olha, o Adair faz o favor, ele está aqui connosco, e ele diz assim, é no site projetokardec.ufl, é a Universidade de Juiz de Fora.br. Também está nos comentários e está aqui no vídeo, é uma questão de depois irem lá. Onde está muita gente a trabalhar nestas traduções, e está lá um repositório já, conta-nos coisas muito interessantes, detalhes da vida de Kardec que não se conhecia, sei lá, Kardec foi militar, por exemplo, há coisas muito, muito engraçadas, os nomes das médiuns, não é bem os nomes que a gente às vezes pensa. Portanto, há ali muitas coisas interessantes que vão desmistificando algumas coisas que nos foram dizendo, passa a palavra e tal, e agora com uma investigação mais científica, de caráter mais científico, bem ao de cima. O que é mais interessante de tudo isto é que não só aquilo que vamos aprender, mas principalmente em termos de história, não é? História da doutrina, não é? De tudo aquilo que foi sendo alterado, é esta natureza antidogmática da doutrina, mas acima de tudo é que aquilo que tu disseste no início, não é? Nós podemos e devemos ir nos atualizando, não é? E cabe a cada um de nós também ter essa mente aberta para acolher o que vem, não ter que imediatamente criticar, só porque é diferente, ou só porque é novo, até que se consiga validar como esse estudo que está a surgir e que foi feito também com a adaptação da gente. Porque às vezes a polémica é boa, porque nos traz a hipótese do estudo, mas não é necessário torturar ninguém. Ou seja, todos nós somos falíveis, todos nós vamos errar, e o importante nem tem que ser erro, é só uma melhor versão do estudo que se vai fazendo. E que vai ao mundo, não é? Para todos nós, para toda a humanidade. E continua a ser assim, para o bem de todos nós. Por isso, obrigada também pela palestra que nos trouxeste hoje e por estes pormenores que não são estudados, que não nos chegam de outra forma. Por isso, o nosso obrigado também. Ou seja, é a prova comprovada de que o espiritismo não se fixa numa verdade. Está sempre em evolução. Como é a panagem de qualquer filosofia ou ciência. E o espiritismo é isso mesmo. O espiritismo não é um arrolar de verdades sagradas ditadas por Deus. Isto faz diferir frontalmente das religiões. Todas as religiões têm um chamado livro sagrado. O que é isso? É a inscrição num livro das ditas verdades de Deus, as verdades absolutas. Ora bem, se o Deus é único, filosoficamente só pode existir um. Como é que nós pegamos em vários livros sagrados, consoante a religião, assim temos o seu livro, e depois não bate a bota com a perdigota. Então, o que é? Agora somos nós a pensar, sem estar a fazer juízos de valor. Pura e simplesmente é obra humana. É obra humana. Como nós não conseguimos apreender a realidade, nenhum de nós. O que nós vemos da realidade é uma fração, é um prisma, é uma versão, chamamos de verdade, não é?
E eu vejo de uma maneira, tu vês de outra, o outro vê de outra, e só beneficiamos é se nos juntarmos todos a conversar sobre aquilo e ver, tinhas visto este pormenor que eu não tinha visto. Então espera, então não é bem assim como eu estava a pensar e tal. Ok? E mesmo assim não chegamos ao absoluto, isso só Deus. Só Deus. Tu já tens mostrado realmente Exatamente, no museu, a carreta, exatamente. Eu penso que juntar a tudo isso que estás a dizer, eu vou dizer isto porque quando eu estava a tentar ler aquelas tais contradições ou semi-contradições, eu na realidade não estava a olhar para baixo, estava a olhar para cima. E por que é que eu estou a dizer isto? Porque eu estava a olhar para aquilo e estava exatamente a pensar que, por vezes, a resposta dos espíritos, lá está, de acordo com a verdade, que é a resposta naquele momento do próprio espírito que está a responder, a verdade não sendo absoluta, aquela resposta acaba por corresponder às circunstâncias, às vezes, da própria pergunta. Porque, eu não sei se tu podes pôr outra vez aqui. Posso, senhora. Vamos lá à procura dele. Ora, se entrarmos aqui... Well, happy birthday. chegar Analisando aquilo, se calhar com mais profundidade, podemos chegar à conclusão que nem há ali propriamente uma contradição, mas há sim uma pode haver. E isso, aliás, ocorre em outras situações aqui estão elas. Em que às vezes não é propriamente uma questão de contradição, mas pode ser uma questão de diferença das circunstâncias, da sequência da pergunta, porque ali na primeira, do lado esquerdo, portanto... Eu leio. Os espíritos, a pergunta é, os espíritos podem encarnar-se em um mundo menos perfeito do que aquele ao qual pertençam? E a resposta dos espíritos é sim. Pois é, há uma variação ali, a linha A, depois continua outra pergunta. Há uma outra pergunta, não a tenho aqui, mas tem a parte da resposta, vem explicar um bocado o que estava a dizer-se, que sim, que podem regressar ao mundo anterior. É uma missão de contribuir para o progresso, mas então isso não é uma expiação. Portanto, vai detalhando. Mas vamos olhar para aqui. O que interessa fundamentalmente aqui é este. Tínhamos que agora ver o contexto todo. Agora, passando para a segunda edição. E na 78 diz assim, isso não pode ocorrer por expiação. Essa história de ir para o mundo. E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores. Ok? Portanto, ali dizia, podem ir para um mundo inferior. Aqui, podem enviar os espíritos rebeldes para o mundo inferior. E aqui é dito, a sua punição, pois, é de não avançar. Não é de recuar. Se fosse para recuar, a sua punição é de recuar. Não, é não avançar. E de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Aqui é regressar. Dá para trás. Aqui é estabilizar. Isto é, de alguma forma, se o mundo, por exemplo, a Terra vai progredindo, toda ela como um todo, à custa dos contributos de toda a sociedade. Mas há pessoas que são mais lentas a evoluir. Provavelmente, eles vão encarnar, se a Terra já não for adequada no global, na sociedade que está na Terra, não for adequada para eles, porque eles foram marcando o passo, podem ir parar a outro planeta, mas não é voltar para trás para um planeta menos evoluído em relação a eles. Ok? Mas quer dizer, eu aí teria de aprofundar a questão. Nada, ora aí está, espero que sim, que aprofunde. Eu tenho ideia, basta que teria de aprofundar e dizer quais são as fontes dentro da purificação. Eu tenho ideia de haver também situações, não é? Lá está. Eu vendo isso, tomaria aquela questão da segunda edição como uma regra geral.
A regra geral, que às vezes acontece também muito isso na codificação, há a regra geral e depois há casos particulares. Mas voltando ao que eu estava a dizer, tenho ideia de haver alguns na própria codificação que diz que pode acontecer haver espíritos que estão num determinado patamar evolutivo, em termos evolutivos nunca se regredir, não é claro, mas que podem ir encarnar num mundo mais atrasado para ajudar a... Mas não por expiação. Isso é missão. Isso é o caso de Jesus Cristo. Claro, mas isso... Mas lá está. Lá está. É, exato. Sim, senhora. Tá. Por missão. Aqui o que está a falar é em expiação. Quer numa, quer noutra. Tenha respondido no momento àquela pergunta, ele próprio tenha entendido a questão, mas temos mais numa situação de particularidade, temos mais uma questão de generalidade, e ele próprio dar a resposta, lá está, a verdade dele, que não quer dizer que seja a mentira, mas que seja uma verdade incompleta. Nós temos um bom exemplo disso. A mãe de André Luís vem com... Não, este é muito diferente. Este aqui sim. Este aqui, um é sim e outro é não. Este aqui é muito diferente. Muito diferente. Uma coisa é estagnar e acompanhar. Pode mudar de planeta e de mundo, pode. Mas não é regredir. É estar com a mesma entourage. Ok? Exatamente, o tal meio. O que era dito ali, de princípio, portanto, isto, lá está. Se fosse esta a regra geral, porque é que não era inscrita logo na primeira edição? Só aparece na segunda a regra geral. Então, Lá está. podia aparecer na segunda um detalhe. Isso é tal prova daquilo que tu disseste logo. Exato. Lá está. Quando nós estamos a lidar com opiniões independentes, que no fundo são opiniões, são a visão do espírito que responde naquela circunstância. Não é, portanto, como tu dizes, e bem, a verdade absoluta, não é. É o entendimento do espírito perante a questão que lhe é colocada e a resposta que ele dá. Portanto, quer dizer, isto tudo vem justificar a pertinência das 16 edições. Das 16 edições do Livro dos Espíritos e as outras tantas dos outros livros, em número diferente, mas que, no fundo, nós temos que encarar tudo isto como, portanto, vou repetir, não é? Como uma troca de ideias, um desbravar desbravar da realidade que é transmitida por espíritos que estão do outro lado e que estão com um acesso à informação diferente daquela que a gente tem, não é? Mas que também não são a verdade absoluta e que respondem de acordo também com a sua verdade, com a sua percepção. Tal como nós, são inteligências em processo evolutivo. Ou seja, o bom disto tudo, a boa notícia é que há sempre coisas novas para aprender, porque isto não é a verdade fechada, nem determinada, e então há sempre coisas novas para aprender. A boa notícia é nós nos concentrarmos que estamos em constante reedição de nós mesmos. Exatamente. Ou seja, não entrar por uma questão de ser contraditório, mas por uma questão de era o conhecimento daquele espírito naquele momento. Daí a não sei quanto tempo já será um conhecimento. Ou pelo menos o entendimento que ele teve da forma como a questão terá sido colocada. Bem-vindos, amigos. É isso que não se... Para eu, reles pecador, imperfeito, quantas vezes já me dei conta de contraditar-me com coisas que eu pensava. Sem problema nenhum. Contradição. Eu assumo. Mas isso significa, para mim, progresso. Posso andar aqui a dourar a pílula. Há pessoas que não são capazes de dizer, eu errei. Porque é assumir que foram... Mas cada um sabe uma coisa. Podemos andar a dourar a pílula. Portanto, se eu verificasse, se for o mesmo... Olha, se fosse o mesmo espírito aqui, não estava... Se for o mesmo espírito aqui, olha, aqui diz sim, aqui diz não. Portanto, agora, claro que ninguém...
lá está, isto é uma obra de seres humanos, encarnados e desencarnados. Não é uma obra de Deus. Portanto, quem tinha a ideia que isto é uma obra de Deus, há gente que entrou no Espiritismo a buscar uma alternativa a uma religião qualquer. E nas religiões a gente vem com as ideias que aqui é que é o Deus nosso, é que é o grande Deus e tal. Não, é isto, é isto. Portanto, e agora, claro que na mediunidade ainda temos problemas um bocadinho mais complexos, não é? Porque a mediunidade ainda por cima há de sempre que haver um bocado de dúvida, embora Kardec, uma das razões por que utilizou o controle universal de cintos espíritos é pelo menos para esbater os problemas do animismo, pelo menos isso, para ao menos ter a certeza que estava a falar com entidades espirituais. E depois é o problema das próprias entidades espirituais dar uma opinião. Quando nós aplicamos o controle universal do ensino de espíritos, o primeiro passinho que uma pessoa tem que fazer, manda a lógica, é: eu ouço através de um médium uma primeira mensagem. É uma opinião. Mas esta opinião, a primeira vez que eu ouço, eu não posso ter a certeza se não é uma opinião do médium. Há sempre animismo em qualquer produção mediúnica humana. Sempre. Há sempre uma porção. Então, o que é que temos que fazer? A seguir é, ok, ouvi isto, supostamente é do espírito X. Ótimo. Vou mudar-me para este médium. E agora vou evocar através deste médium o espírito X. E vou-lhe fazer a mesma pergunta, a ver se sai a mesma resposta. Olha, se não sair a mesma resposta, ok, tivemos aqui um problemazinho de animismo, esqueço. Parte para outra. Parte para outra, não vale a pena. Ok? Se for a mesma resposta, ok. Então temos aqui uma opinião já, dois médiums diferentes, validam uma mesma opinião, deve ser o mesmo espírito. Agora, tem que mudar para outro médium para validar, não é? E chamar outros espíritos e a ver se coincidem com a mesma ideia. Portanto, é este o trabalhinho de Kardec. E mesmo assim, nunca podemos estar isentos de que alguma coisa tenha escapado. Exemplo, pergunta 615 do Livro dos Espíritos. De vez em quando trago aqui quando falamos das leis morais. Em que lá é dito, a lei, é perguntado se a lei é eterna, se a lei de Deus é eterna. E a resposta é, a lei de Deus é tão eterna e imutável como o Criador. Não pode ser. Agora, está mal. Aquilo é através do médium. Claro, a gente raciocinando é um bocadinho o que já está o João também a dizer. Há aqui sempre uma porção que é do médium. Como é que o médium obtém? O médium percebe, há uma plasmação de ideias, há qualquer coisa, e aquilo ele tem que fazer de tradutor, é um conversor, né? E ele tem que pôr em palavras dele aquilo que ele recebe por percepções, por sensações e tal. E tem que ir ao vocabulário dele. Por acaso, nessa pergunta, de certeza que pelo método de controle universal de ensino dos espíritos, aqueles todos lhe disseram, mesmo mudando de casa e tal, se calhar é na época, o eterno. Ainda hoje nós não temos um vocabulário entre o eterno e imortal para mostrarmos que a lei existia antes do homem que é imortal, por exemplo. Pronto. Então, para darem a ideia de eterno, diziam que é eterno. Mas calma lá, vão lá à primeira parte do Livro dos Espíritos, o que é que diz lá de Deus? Deus é eterno. Ora, eterno não tem princípio, não tem fim. Se Deus há uma lei dele, quem é que a criou? Foi Deus. Então não pode ser eterno. Teve princípio. Muito menos tão eterna quanto o Criador. Então quem é que era Deus? Era a lei ou era Deus? Ou eram os dois ao mesmo tempo? Agora, se a gente raciocinar e perceber como é que funciona a mediunidade, como é que funcionam as coisas, mas para isso tem que estudar. Então somos capazes de entender o que é que nos estão a querer dizer, não é? Sei lá, hoje o que é que íamos dizer? Se utilizássemos imortal e eterno para classificar a lei, nós quando demos consciência que vivíamos já existia a lei. Quer dizer, Deus quando criou uma obra, antes pensou como é que era, gizou como é que era, criou a lei para ela, para a sujeitar. Não é? Portanto, nós, quando começamos a viver, já existiam as leis morais. Agora, é certo que elas aparecem antes de nós, mas têm que aparecer depois de Deus. Não pode ser nem ao mesmo tempo, né? Mesmo assim, nós aí estamos a fazer uma análise por comparação daquilo que é a nossa capacidade de percepção do tempo, porque, vamos lá ver, quando nós estamos sujeitos a uma dimensão em que o tempo se
sucede dentro de uma determinada sequência de acontecimentos e nós nem sequer sabemos se, ao nível do pensamento divino, da existência divina, se há essa sequência de tempo, com certeza não haverá, tudo isso estará fora do tempo, quer dizer, ou seja, há coisas que para nós são tão difíceis de conceber, por serem difíceis de conceber, também depois são difíceis de que nós consigamos obter uma resposta clara face ao meio limitado em que estamos a viver neste momento. E isto vai ter também exatamente aquilo que estava a dizer relativamente à questão dos médiums. O médium dificilmente consegue entender e transmitir uma ideia que ele próprio não consegue conceber. Portanto, ele vai dar, quando ele recebe uma mensagem, vai transmitir aquilo que na concepção dele é possível de entender em relação àquilo que lhe foi transmitido. Exemplo concreto, a lei eterna. A lei que é eterna. Exemplo concreto. E nós, hoje mesmo, em português, quando é que está aí um vocábulo que nos diferencie a eternidade de Deus da dita eternidade da lei dele? Que não são iguais. Não há um vocábulo. Não há. Ainda não há. Ou seja, nós quando estamos a interpretar uma mensagem bíblica, só para concluir, se calhar quando estamos a interpretar ou a analisar uma mensagem bíblica, temos que ter em conta que aquilo não é só, tal como tu dizias, não é só a questão da limitação do espírito que está a responder, mas da limitação também do médium. Portanto, é uma dupla limitação, digamos assim, que faz com que tenhamos de ter muito mais atenção, muito mais análise. Também uma coisa que eu acho que é de extrema importância é a questão da humildade perante o conhecimento, porque, sem dúvida, cada vez mais nós percebemos que, não havendo verdades absolutas, também tem que haver muita humildade no posicionamento perante o conhecimento que vai chegando. Porque senão, às tantas, estão uns convencidos que têm do seu lado toda a verdade e que aquilo que outros possam analisar de outra forma já é uma coisa terrível que está ali a ser colocada. Portanto, isso sem dúvida que nós, os pais espiritismo, temos que partir de uma posição muito humilde para que também seja mais fácil, reformular conceitos que tínhamos como certos e que não são. É uma coisa, não temos que personificar Deus, né? Não sabemos o que é Deus. Também, da mesma forma, não podemos personificar, segundo a nossa intuição, não, o nosso aprendizado, essa história do eterno, né? Da mesma forma, o tempo e de certa forma, fora de nós, do nosso entendimento, o tempo é completamente diferente. Aliás, há bocadinhos que os espíritos falam disso mesmo, né? Fora da tal história de haver de cima ou de espaço embaixo. Portanto, nós não podemos ir de encontro ao nosso entendimento, entendo perfeitamente o que o João está a dizer, Deus eterno, logo bem, pode ser eterno, uma coisa que não é outra, é normal, mas não sabemos o que é Deus. Não sabemos como é que foi essa criação. Portanto, mas uma coisa podes... Mas há uma coisa que podes afirmar com maior segurança, que é o que é que veio antes, a ordem. Uma coisa é, eu não sei como é que foi criado, mas outra coisa é, isto tem que ter vindo depois daquilo, ponto. Tudo da obra de Deus tem que ter vindo depois de Deus, ponto. Exatamente. Porque realmente o tempo, e hoje já, por exemplo, Einstein ajudou-nos muito com as teorias gerais da relatividade, ajudou-nos muito. E uma das conclusões que ele tira da teoria da relatividade geral é que a gravidade é tão somente a ondulação do espaço-tempo. De tal maneira que a gravidade e a velocidade relativa fazem bater o tempo
de forma distinta. Então, o tempo aqui na Terra bate assim, mas, por exemplo, os satélites que andam aí de GPS e que nos ajudam a conduzir todos os dias no carro, eles não batem ao mesmo ritmo que o nosso relógio, porque se batessem, nós despistávamos já na primeira curva, ok? Porque aqui anda mais devagar, o nosso relógio, mais gravidade, anda mais devagar. Lá onde eles estão, a centenas de quilómetros de distância, anda mais depressa. Como tal, uma pessoa que, eu estou parado, uma pessoa que anda à volta a uma velocidade, quanto mais se aproximar da velocidade da luz, mais o tempo anda devagar para ele. Está demonstrado isso. Portanto, o tempo é algo que para nós aqui, é velocidades muito curtinhas, todos sujeitos à mesma gravidade, até podemos ter umas máquinas que batem a coisa tudo muito certo e batem igual para todos, mas não é igual no universo. Agora, a sequência de eventos, sim, por isso é que também Kardec avisa muitas vezes que cuidado com as previsões que os espíritos vos dão no futuro. Teoria Geral da Presciência, na Gênese. Cuidado, porquê? Exato, era o que estávamos aqui a dizer. É muito difícil para alguém que não tem os mesmos referenciais de medida temporal que nós, acertar na nossa escala. Estou aqui a alongar, desculpa. Por mim estamos bem, hein? Vamos lá ver uma coisa. Falaste em tempo, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein e tudo isso. Mas vamos lá ver. Isso é tudo no contexto da criação divina. Ou seja, vamos lá ver. O tempo, o espaço foram criados por quem? Por Deus. Por Deus. Portanto, Deus não é a criação. Deus está fora da criação. Portanto, se Deus está fora da criação, nós não sabemos, de facto, como é estar fora da criação, na qual não existe tempo, não existe espaço, não existe nada. Não existe nada, não. Não existe nada que a gente consiga conceber. Lá está. Agora, não quero com isto... vamos lá ver, isto é só uma reflexão que eu estou a fazer. Sim. Não estou a dizer... Em relação a essa questão que tu defendes, a sequência dos acontecimentos, existência de Deus, existência das leis, não estou propriamente a contrapor isso. Estou só a refletir que quando a gente fala de tempo, na realidade não podemos esquecer que estamos a falar daquilo que já foi criado por Deus. Ou seja, Deus está fora disso. Está extra isso. O tempo já é uma criação, o tempo e o espaço já é uma criação. Portanto, as variações de tempo e espaço ao longo do universo já são coisas que também por si já estão fora da essência de Deus, porque foram coisas criadas por Ele. Já não... Isto é... De acordo, eu percebo o que tu estás a dizer, mas nós temos que agarrar alguma coisa, só assim é que progredimos. E temos que agarrar, nem que seja um bocadinho de informação e depois subir daí. Uma das coisas que me parece segura concluir, fora do tempo, fora do espaço, é a sequência de eventos. Isto é, eu nasci depois de Deus garantidamente. Não pode ser ao contrário. Se é que Deus nasceu, Deus não nasceu, mas isso não é nenhum. Portanto, não pode ser ao contrário. O meu filho, nesta encarnação, nunca poderá ser meu pai. Não é possível. Não é possível. Agora, se o tempo foi mal medido, se ele, de Júpiter, estão no ano não sei quantos quando ele nasceu. Agora, que eu é que dei origem a ele, não há que mudar a volta. Porque senão denegava-se depois as leis. Não é? Então, nós estudamos aqui no Espiritismo que nós, a lei da causa e efeito. Mas depois, mas nunca vai negar esta. São dois eventos. Num momento, não vou dizer tempo, num momento, eu responsabilizei-me por o orientar e dei origem a um corpo, ajudei a dar origem a um corpo para ele. Isto não vai ser retirado. Isto é sempre antes de um momento seguinte em que fazemos ao contrário. Mas por fazer ao contrário não vai apagar aquele que está feito. Dá uma sequência que não... Porque senão negava-se a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, então pomos em causa todo o nosso conhecimento em qualquer área. Em qualquer área. Não, isso não dá. Sem dúvida, mas lá está, vamos devagarinho. Vamos. O que é que eu posso dar por seguro?
Porque é que Kardec nos diz? Atenção que essas histórias do tempo e as perdições pondo isso de lado. Uma coisa... Estamos a falar do tempo já, do tempo no contexto da criação. E quando nós falamos de Deus, estamos a falar de uma sequência de acontecimentos fora do contexto da criação. Não sei se conseguimos, porque senão estávamos a considerar que o tempo estava ao lado de Deus e foi uma criação de Deus. Portanto, quando nós estamos a falar do tempo, nós estamos a jogar com as premissas onde Deus nos colocou. E nestas premissas, aqui existe uma sequência de eventos que nós medimos como tempo. Chamamos de tempo. A medição do tempo é algo adquirido pelo homem. Deus não disse que o tempo se mede por segundos e por horas. Não, nada disso. Nós é que começamos a olhar lá para o sol e tal, não sei como é, e dividimos aquilo e tal. Ok, porreiro. Podia ser de outra maneira. Mas para quê? Para nos regularmos em termos de colocar num referencial entendível para todos quando ocorreu um determinado fenómeno. Pronto, isso. Portanto, a sequência de eventos, eu acho que podemos estar seguros. Não conheço a argumentação contrária. Agora, que o tempo varia, sim, então, garantidamente. Se a gente ouvir o Miguel ao sentar de domingo, ele fala da astronomia da estrela que está a não sei quantos, a 13 mil milhões de luz desta época. Onde é que vai a Deus? No meio disso tudo, não se estamos esquecendo de uma coisa essencial. O nosso vocabulário é extremamente limitado. E isso impede muita coisa. Mas lá está. Por algum motivo, a obra de Deus, que não é imperfeita, está criada assim. Para nós próprios e podermos evoluir e aprender. Exatamente. Ora. Estamos sim, mas estamos a falar de, imaginemos, estudo da modernidade já com parte prática. Muitas vezes nós só identificamos aquilo que sentimos quando alguém verbaliza. De repente alguém verbaliza determinada coisa e a gente pensa, olha, realmente não estava a conseguir identificar, mas era o que eu estava a sentir. E vamos aprendendo-nos a conhecer melhor e também é nessa partilha vamos aprendendo a identificar. Sem dúvida nenhuma, tudo isto é muito enriquecedor por causa disso. Estamos a fazer filosofia também. Devemos ter a humildade de nunca tomarmos como dono da razão, da verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade. Ninguém mesmo. Ninguém. Não façam isso. Por muito gozo que vos dê em determinado momento afirmarem, não façam isso. Não façam isso. Dão-se mal. Seja em que área for, no espiritismo, em qualquer ciência. Não faz. Claro que às vezes custa, né? Dar o braço a torcer, como costuma dizer. Enfim. Pronto, mas acho que nós também já fomos evoluindo. No tempo de Cristo mataram-no por causa disso, né? Por eu vir com uma opinião diferente. Hoje, vai lá, a gente já não se mata, mas aborrecem-se uns com os outros, né? A malta não se aborrece e tal. Devemos ter esta perspectiva. Queridos amigos, se vocês estiverem de acordo, só por aqui, porque nem sempre estão também a ouvir, e temos aqui várias perguntas, vamos experimentar escolher uma, está bem, para respondermos. Olha, vamos aqui escolher uma, a Sheila fez aqui várias perguntas, vamos escolher uma que está mais ou menos relacionada com isto. Diz ela, porque o ser humano às vezes consegue responder a perguntas científicas e filosóficas, mas se embaraçam e não conseguem responder a perguntas simples e objetivas. Esta pergunta esta, Shirley, Paulo, o meu pobre neurónio vai ficar aqui esturricado hoje. Bom, vamos lá tentar ver o que é que o meu neurónio dá para isto. Shirley, vamos por partes. Considerar uma pergunta simples e objetiva é obra. Olha, a pergunta que está a fazer, como é que a consideraria? Simples e objetiva? O meu neurónio já está a fungar. Por a gente perguntar algo que ficamos à espera de um sim ou de um não quer dizer que seja a melhor resposta. Exemplo destas perguntas de hoje, aquela que chamamos contraditória.
É assim, não. E o que é que dá? O que é que dá? Mas portanto, o ser humano, quando responde, eu entendo, acho que entendo o que a Sheila nos quer dizer. Quando está a dizer que responde a perguntas científicas e filosóficas, está talvez a dizer que considera filosófico e científico uma resposta alargada e fundamentada. De facto, filosofia é a justificação da crença que se tem por verdadeira. Filosofar é o que nós temos estado aqui a fazer. É justificar porque é que deve ser assim e não deve ser de outra maneira. Porque é que Deus é o princípio de tudo e nada da sua obra pode ser tão eterno quanto Ele. Porquê e porquê e porquê? Isto é filosofar. Demonstrar cientificamente algo é comprovar. Para depois de justificar, é repetir vezes sem conta a mesma coisa e chegar aos mesmos resultados. Portanto, que lá está, no espiritismo, com a ferramenta da mediunidade, como é uma ciência de observação, é repetir muitas vezes a mesma pergunta a vários espíritos e tal, a ver se todos coincidem. Coincidindo, ok, tem natureza científica sem nada a ter de absoluto, porque já vimos que os espíritos também vão evoluindo e amanhã há uma opinião melhor do que aquelas que recolhemos em determinado momento. Portanto, mas é isso, a natureza científica das ciências da observação são conferidas pela percentagem de confirmação das opiniões. Na astronomia também é assim. A astronomia também utiliza um meio indireto. Como não pode tocar nesses planetas que estão a milhões de anos-luz, não pode tocar e trazê-lo para vir aqui medi-lo e tal, tem que ser por um telescópio, observá-lo. Não é? Observá-lo e então, indiretamente, diz as coordenadas, diz qual é a cor dele, isto parece que tem uns gases, tem uma atmosfera e tal, não sei o que mais. Okay. Isto tem tanta validade científica quanto a primeira mensagem que eu tenho por um médico. É uma opinião, é a opinião daquele astrónomo. Para aquilo que é validade científica, aquele astrónomo tem que publicar o que observou e nós, todos os astrónomos de primeira água, não é? Vamos todos pegar nas nossas lunetas, espalhar-nos por aí, apontar para lá e se validarmos aquilo que ele observou, quanto mais validarem, maior validade científica tem, sem nada a ter de absoluto. Amanhã pode mudar. Amanhã pode mudar. São respostas que não nos comprometem. E eu respondo assim, sim ou não, comprometem. É dificuldade. E o que é simples, isso a gente tem que se entender quando o que é que considera, o que é o conceito de simples e de objetivo. Porque aquilo, quando a gente pensa que um sim ou um não, ou é assim ou é assado, é simples e é objetivo, continua sempre a ser uma opinião, eventualmente validada por muitos, mas não validada para todo sempre. E a ciência está cheia disso. Olhando para a gravidade, o amigo Newton, né, o Isaac Newton, há 300 anos atrás, olhou lá para a macieira e viu o raio da maçã cair ao chão. E via que havia ali uma força que impelia aquilo para o chão. Portanto, e realmente ele conseguiu estudar também o fenómeno, escreveu umas formulazinhas e tal, que até hoje ainda nos permitem lançar um foguetão daqui para a Lua, com as fórmulas dele. Mas ele morreu sem saber responder a uma pergunta simples e objetiva, num determinado conceito. O que é a gravidade? Era simples. Ele não conseguiu responder. Ele sabia explicar todos os seus efeitos, matematizou os seus efeitos, mas o que é a gravidade? Então, só passado 300 anos é que vem um senhor, o amigo Einstein, e que vem esclarecer, sem que nada tenha de absoluto. Mas sim, já deu uma resposta muito mais clara, que é, para Newton, esta força para ele era instantânea. Então, posto um problema que era, nós rodamos à volta do Sol, a Terra roda à volta do Sol, e o Sol exerce atração sobre a Terra, por isso é que ela anda aqui à volta. Não é? Então, se o Sol estourasse neste preciso momento, para Newton, a Terra automaticamente, instantaneamente saía da órbita. E para Einstein aquilo estava a fazer umas cócegas muito grandes. E ele demonstrou que não é mesmo assim. Só 8 minutos depois, mais ou menos,
é que vai sair da órbita. Porquê? Porque como é que se comunica a gravidade? Não, nada neste universo, e foi demonstrado também pela teoria geral da relatividade especial. É a primeira coisa que Einstein demonstra é que nada anda aqui acima da velocidade da luz e que isso faz influir, a velocidade relativa depois faz influir no tempo. Portanto, e ele chega à conclusão que a gravidade propaga-se através de uma coisa chamada espaço-tempo. Nós não vemos, mas isto está aqui à volta. É como se fosse um tecido. É como se fosse um tecido que é moldável. É moldável à gravidade e à velocidade. É como... Imaginem um lençol. Um lençol. A gente põe lá uma esfera no meio. Não é? E a esfera tem muita massa, não é? Puxa aquilo para ali abaixo. Qualquer coisa que a gente agora ponha um berlim ali à volta, se a gente der velocidade, ele vai andando ali. Se a velocidade for equilibrada, ele vai se manter ali. Mas depois vai se aproximando, até cair ali. Portanto, não é direto. Tem que percorrer a ondulação do espaço-tempo. Então... Ou seja, a massa modela o espaço à sua volta. Exatamente. Criam os precipícios. Daí que a gravidade... E de tal maneira que atrai tudo. No sentido de que os mais pequenos à sua volta vão percorrer o espaço. E não é em linha reta, é seguindo a curvatura do espaço, a dita ondulação do espaço-tempo. Inclusive a luz. Einstein, julgo que foi em 1915, houve um eclipse, foi ali para Santo Tomé e foi demonstrar isto. Chamaram louco, quase que iam queimando vivo. Mas recolheu informações vindas... Exatamente, pronto. Exatamente. Mas recolheu informações que validaram exatamente aquilo que ele tinha previsto. Que era com um eclipse, o Sol, portanto, passava a Terra em frente ao Sol e ele marcou o ponto do ponto luminoso. E estava neste pontinho. Quando a Terra passa em frente ao Sol, este pontinho virou de sítio. O que é? A luz deu uma volta, contornou o espaço-tempo à volta. Portanto, também a luz, que para nós parece vai em linha reta, não, segue a ondulação do espaço-tempo. E isso vem alterar, não é abruptamente, nem é drasticamente, mas vem alterar as formulazinhas de Einstein, de tal maneira que com as fórmulas de Einstein não serve para os nossos GPS 2. Não serve. Nós mandávamos virar agora e nós virávamos passado um bocado. Por isso é que os satélites que a gente manda lá para cima vão todos a tocar o tempo de outra forma diferente, que é para corresponder com o nosso, porque as ordens é para cumprir aqui, não é lá em cima, e lá o tempo bate de outro ritmo, anda mais depressa, lá nos satélites anda mais depressa do que aqui, com maior gravidade anda mais devagar. Portanto, e tem que haver esta coisa. Bom, Shirley, eu não sei se ajudei, mas olha, já queimei ainda muito mais o meu neurônio. Bom, queridos amigos, não sei se terminamos, continuamos? Diz só, quer dizer, talvez nós também, em como estamos aqui presencialmente, mandamos um abraço a todos, porque eles hoje tiveram que ter muita paciência. Os comentários que se calhar não conseguem perceber e ao pessoal que conseguem perceber em parte e que continuaram ainda assim a participar, não é? Mas talvez tu respondas a mais uma, não sei se tens muitas. Temos aqui mais. Pois, e tem... Pronto, então vamos responder uma última. Temos aqui uma última. Vamos mudar um bocadinho para a área mais ético-moral. Está aqui uma pergunta que é assim: com que objetivo Kardec concluiu a obra Evangelho segundo o Espiritismo? Interessante. Bom, Shirley, a razão porque Kardec pegou nessa obra, nós encontramos-la logo na introdução. Ao lermos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá uma mensagem muito interessante
em que nos fala das 5 coisas que afetam a vida de Jesus e que têm sido alvo de muitas discórdias e tal, mas uma delas é aquela em que todas as pessoas estão de acordo, é na orientação do exemplo, do guia e modelo moral da humanidade. Só que este guia e modelo, realmente estamos outra vez com os mesmos problemas que nós temos aqui, problemas de linguagem e de interpretação. Por exemplo, literalmente consta que, e os evangelistas, os evangelistas foram muitos, nós limitaram-nos a ver fundamentalmente 4, mas há muitos, ok. Mas pronto, alguém decidiu que, pronto, os que havia de permanecer são 4 evangelhos. Mas pronto, nesses 4 evangelhos, a gente consegue encontrar lá descrições do género. Eu vim para pôr o pai contra o filho. Como é que Jesus Cristo, o guia e modelo moral da humanidade, veio para semear discórdia? Não é possível. Mas, está lá. E isso é para dar um exemplo de porque é que Kardec sente a necessidade, com a espiritualidade superior, de vir clarificar algumas coisas que estavam mal entendidas, por questões de linguagem, por questões de tradução. Portanto, e ele vem explicar, por exemplo, nomeadamente nessa parte, que podemos encontrar no capítulo da estranha moral, em que ele vem dizer exatamente isto que aqui estamos a conversar hoje, todos. É que Jesus Cristo, ao ter vindo trazer a boa nova, ao ter vindo trazer uma melhor interpretação da lei de Deus do que aquela que existia, que era a lei de Moisés, claro, aquilo causou uma sensação e um problema muito grande. E mataram-no por causa disso, porque ele foi considerado quase herege. Ele vinha dizer coisas contra a lei de Moisés. Portanto, e por causa disso mataram-no. Por causa dele ter uma verdade diferente, que hoje, a esta distância, com a nossa evolução, tem razão. Então, quando ele diz que eu vim para pôr o pai contra o filho, o que é que ele está a dizer? Pelo facto de eu trazer uma boa nova, uma nova verdade, a velha vai em contraponto com a velha verdade. E então vai haver pessoas que não vão ter dificuldade em aceitar, porque vão sentir-se inseguras por abandonar a sua verdade, e, no caso dele, inclusivamente, mataram-no por isso. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo é todo um ensino moral. A parte fundamental do Evangelho, o grosso do Evangelho, é particularmente entre o capítulo 2 e o 26º, pega em máximas de Jesus, e depois tem comentários, o próprio Kardec tem comentários, e tem opiniões de espíritos superiores, mais evoluídos, sobre aquela mesma questão, que ajudam a interpretar, e ele pega naquelas máximas todas do Sermão da Montanha. Este é fundamentalmente o objetivo fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo, mas podemos ver um bocadinho mais longe também, e há um outro objetivo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a racionalização da nossa fé. Se nós formos ao capítulo 19 da Fé Move Montanhas, se formos lá ao parágrafo 7, lá vem dito assim: a fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento da humanidade. Que convocatória é esta num livro que muita gente julga que é uma Bíblia? Não, é a convocatória de estudo, é a convocatória filosófica, é de não irmos em qualquer dizer, tal como se foi indo ao longo de 18 séculos, que Jesus veio pôr o pai contra o filho. Temos que pensar, temos que interpretar, temos que racionar. E, por outro lado, se nós formos logo à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem a explicação, a melhor explicação dada por Kardec, da ferramenta laboratorial do Espiritismo, o controle universal do ensino dos Espíritos. Ele põe-no logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto,
Objetivo fundamental, ensino moral. Desmistificação de algumas coisas que estavam mal entendidas. É normal. Conhecemos, no mínimo, nas religiões abraâmicas, que são 3, conhecemos pelo menos 3 interpretações da lei de Deus. A de Abraão, a de Moisés, a de Jesus Cristo. E agora o Espiritismo ainda veio aqui trazer, o Evangelho segundo o Espiritismo veio aqui trazer uma interpretação. Portanto, a lei de Deus é desconhecida para qualquer um de nós. Em termos absolutos, desconhecida. Nós vamos aproximando dela por interpretações, e é Deus que assim quer, vamos raciocinando e vamos interpretando, e vamos burilando e trazendo uma melhor interpretação. E a que temos hoje nada tem de absoluto, como se diz nas leis morais, quando se pergunta, então, mas está bem, estas 10 leis morais, e a espiritualidade responde a Kardec, bem, essas 10 faz-me lembrar Moisés, é a contabilidade de Moisés. Bom, que saibam que nada tem de absoluto, mas, ao menos que cumpram essas 10, já não está mal, mas deve haver muitas mais leis divinas, não é? E noutros mundos outras haverá. Portanto, estamos condenados a reinterpretar. Portanto, objetivo fundamental, o ensino moral. Objetivos acessórios, a natureza filosófica do espiritismo, que obriga a racionalizar a nossa fé, e a natureza científica do espiritismo, que dentro do laboratório espírita utiliza o controle universal do ensino dos espíritos. Não sei se alguém mais quer complementar. Shirley, era o bocadinho que me sobrava do meu neurónio. Obrigado. Bom, amigos, vamos então terminar. Bom, queridos amigos na internet, um bem-aja a todos. Um bem-aja à vossa paciência. Eu sei que nesta forma, às vezes não se percebe muito bem as perguntas, mas eu julgo que mais ou menos perceberam as respostas e deduziram alguma dúvida que pudessem ter de alguma pergunta, porque também lá não temos microfones para poder distribuir a todos. Mas julgo que sim, até porque se mantiveram as mesmas pessoas, que a gente com estes meios consegue ver quantas pessoas estão online. Portanto, um bem-aja a todos vocês, um bem-aja pelos vossos comentários, pelas vossas perguntas. A vocês, meus amigos, um bem-aja também por este momento bem entretenido aqui de conversa, de esclarecimento do espiritismo é isto. E aprendemos todos uns com os outros a conversar. E então, ia-vos pedir agora para nos unirmos todos em umas palavras de louvor, de agradecimento e também de pedido a este ente maior, a que nós chamamos Deus. Nós podemos chamar de outro nome qualquer que a gente quiser. Esse que não tem princípios. Esse que é a causa primeira de tudo. Então, e tal como nesta obra maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, que falámos há pouco, nos ensina no capítulo 27, dia 3, é-nos dito que quando falamos com Deus, através da prece, deve ser uma conversa de coração, mas que deve endereçar 3 coisas. Deve louvar, deve agradecer e deve pedir. Então, queridos amigos, convoco-vos a unirem-se todos nós, os que estão aqui na sala e os que estão nas salas de vossas casas, nos locais onde estejam a seguir, e todos focalizando a ideia deste Deus maravilhoso, desta causa primeira, de toda desta obra que nós vamos descobrindo assim, desta maneira como fizemos nesta tarde, trocando opiniões, meditando, refletindo, concluindo por melhores verdades, ficando com a melhor possível para hoje, amanhã outra poderá suceder. Isto é uma obra digna de louvor. É uma obra maravilhosa, porque afinal damos-nos conta que tem tantos detalhes que não a conseguimos, ninguém a consegue apanhar os seus detalhes todos. E muitas vezes sobre uma opinião sobre um determinado detalhe, depois tem que ser revista mais tarde. Mas isso significa o progresso. É assim que se faz o progresso. Louvado seja o Senhor por esta obra maravilhosa. Mas, Senhor, nós também vos queremos agradecer
não só pela ferramenta com que nos equipaste a todos, de forma simples e igual, que é a inteligência, com a qual nos permites exatamente aproximar-nos de ti, através destas conversas, destes contrapontos de opinião, filosofando e percebendo melhor. E, neste particular, devemos estar gratos por um efeito dessa inteligência a que todos nós ligamos, que é a produção, por exemplo, desta doutrina maravilhosa, que não sendo a única que nos possa levar à salvação, ao progresso, mas é uma e é produto exatamente da inteligência humana, dessa ferramenta de pessoas que nos precederam e que caridosamente nos foram também, tiveram a coragem de nos deixar a sua verdade e se expuseram inclusivamente a que a sua verdade fosse contraditada mais tarde, numa forma humilde, modesta, como é qualquer espírito superior que tem que ter essa capacidade. E esta obra da Revista Espírita realmente nos mostra isso, nos mostra um evoluir do pensamento nestas áreas que objetivam sempre o progresso moral. Mas, Senhor, porque se já aceitar novas verdades leva muitas vezes, e infelizmente, dependendo do estado de adiantamento, a atos violentos entre nós. Também enfrentarmos nós a ignorância e o conhecimento e a dinâmica do conhecimento, para muitos de nós ainda também significa uma violência contra o seu bem-estar. As pessoas não querem estudar, não querem exigir à sua inteligência pôr a ferramenta a render. E então o que sucede, e nós já fomos verificando isso ao longo do tempo, é que estas pessoas que se vão atrasando, vão deixando as coisas, não é para mim, não tenho que estudar nada disto, não tenho que entender. O que acontece é que quando depois aparece uma prova maior, que para uns é uma prova simples porque percebem, para outros fica uma desgraça. A diferença é que esse outro lado que considera simples já percebeu a mecânica, já percebeu que tudo passa, tem um objetivo para progredir, enquanto que aquilo que foi atrasando, adiando a sua evolução, por não querer exercitar a sua inteligência, vai chegar a uma espécie de um beco sem saída e vai achar que a vida termina ali e que melhor é, muitas vezes, até pôr fim à vida física, como se resolvesse algum problema, e aí entra num crime muito grande. Então, nesses momentos, Senhor, vos pedimos que nos envieis os nossos anjos da guarda e a espiritualidade superior que ajuda nesta nossa casa da ceia, para nos lembrar de onde vimos, para onde vamos e o que somos. Meus amigos, bem-aja, um bom fim de semana a todos e até a nossa próxima palestra, se Deus quiser. Boa tarde.